Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha de biologia e hoje a gente vai dar sequência aí aos vestibulares de exame discursivo da UERJ. Hoje eu vou falar da prova de 2020. Para quem está acompanhando aí o caminho, né, a gente fez a prova de 2025, depois a gente fez a prova de 2024. Lembrando que a UERJ sempre faz o ano, né, o ano seria de entrada. E agora a gente está indo para 2020, a gente teve esse salto aí que aconteceu porque durante os anos pandêmicos eles não fizeram o exame discursivo, demoraram um cadinho até para voltar. E aí por isso que eu estou indo para o vestibular 2020, que foi realizado no ano de 2019, e aí eu vou voltando a partir desse ponto, tá? Agora vamos lá. Falar sobre essa prova, uma prova que na minha concepção foi uma das mais diretonas que a gente teve, assim, tinha pouca margem para gabaritos abertos. E foi interessante porque a nota de corte foi bem alta, tá? Salvo engano, acima dos 90, o que é uma nota de corte, assim, extremamente alta. Mas vamos lá. Começando então pela questão 1, ela fala que os fungos contribuem para o aumento da produção agrícola de diferentes maneiras, como por exemplo por meio da associação com raízes vegetais, formando micorrizas. Um tipo de associação mutualística muito famosa, tá? Similar à ideia também do líquen, a gente vai ver que as aplicações são similares. A diferença é que o líquen vai ser microalga com os fungos, e aqui os fungos se associam a raízes de plantas. Por isso o nome mico, fungo, rhiza, raiz. Indique duas vantagens da formação de micorrizas para a produção agrícola e aponte ainda outra ação desempenhada pelos fungos que favorece a agricultura. Então, primeiro, falar das vantagens. Qual é a ideia de uma micorriza, tá? Então, se a gente fosse desenhar aqui um tronco de uma árvore que acaba chegando num solo e depois formam raízes, a gente veria que essas raízes são projeções aqui da planta e que vão ser responsáveis pela absorção de água e sais minerais. O que o fungo faz? O fungo ele vai se associar fazendo basicamente voltas aqui em volta da raiz, se enrolando nela. E isso vai fazer com que haja uma maior entrada de água e sais minerais na planta. Por quê? Basicamente, a comparação pode ser feita muito com o que a gente vê lá no nosso intestino. Então, o intestino delgado, que é liso assim, ele não vai absorver tantos nutrientes. Qual é a ideia? O importante seria uma variação aqui na superfície, levando à formação das vilosidades. Isso aumentava a superfície de contato e, com isso, você poderia ter como resultado a maior absorção de nutrientes. Aqui é a mesma coisa. O que me irrita muito dessa questão é que, na minha cabeça, só tem uma vantagem, que é o aumento da absorção de água e sais minerais. Só que a UERJ faz isso. No caso, se eu falo que aumenta a absorção de água e eu falo que aumenta a absorção de sais minerais, eu estou falando duas coisas. Isso me lembra muito uma questão que a UERJ também já fez no passado, perguntando qual seria a vantagem que uma espécie exótica tem no novo ambiente. E a vantagem era a ausência de predadores e parasitas naturais. Novamente, ela pedia duas, e às vezes você acha que está falando uma só, mas na verdade já são duas. Então tenha sempre cuidado com isso, porque às vezes você fica bolado, pensando em uma novidade a mais, e não tem, tá? Você já tem essa resposta aí dada nesse exato momento. Então vamos lá simular o que seria uma resposta possível, tá? Como ele pede indique, a gente não vai precisar descrever, a gente vai ser bem direto aqui no comando. Lembrando que comando de indique é um comando muito singelo, muito curto, tá? E para que a gente possa responder de uma forma mais acelerada. Então eu vou dizer que há um aumento na absorção de água e sais minerais. Só isso já me garantiria o ponto. Eu confesso, tá, que eu fiquei, assim, procurando depois mais informações. Eu descobri, inclusive, que a micorriza, ela pode permitir comunicação entre as plantas. Então, o fungo ele pode ser um intermediário ali. Mas são vários, assim, possibilidades pequenas e que não são faladas em sala de aula a nível de ensino médio. Então, em tese, gente, o que ele esperava aqui de você é justamente isso. E como eu sempre falo, falei nas duas últimas aulas de UERJ discursivo, falo agora. A UERJ quer o óbvio. A gente tem ali o gabarito oficial que mostra o óbvio pra gente, o que a gente vai poder fazer com aquele resultado. Pode botar outras coisas? Às vezes tem outras coisas que cabem ali, mas não necessariamente vão ser aceitas porque precisa ser discutido pela banca antes de começar a correção, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí. E agora vamos lá para a segunda parte do comando. Eu vou começar a usar umas cores diferentes só para vocês entenderem que eu estou separando os comandos. O aponte aqui, ó, ele vai ser um tipo, tá, de comando também novamente direto. Então ele aponte ainda a ação desempenhada pelos fungos que também favorece a agricultura. Eu diria que a ação seria a decomposição.
que é basicamente converter matéria orgânica em matéria inorgânica. Que isso vai ser muito importante, uma vez que essa matéria inorgânica vai ser absorvida depois pelos produtores. Estou falando justamente da água e sais minerais. Então veja que o fungo ele tem esse trabalho complicadinho aí de fazer a decomposição e nesse caso, a micorriza, o fungo que se associa a isso, também vai aumentar pela questão da superfície de contato. Mas querendo ou não, todo fungo ajuda as plantas na absorção de água e sais minerais porque é ela que produz esse material no solo. Ela converte a matéria orgânica, corpos em decomposição, logo nessa matéria inorgânica. Bem direta, bem tranquila. Geralmente a primeira ela gosta de ser colocada aí para facilitar a vida de vocês. Vamos lá para a segunda. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgaram um alerta sobre os riscos no movimento antivacina que está crescendo no país. Muito interessante eles falarem isso bem, né, nos anos pré-pandêmicos, né, que gerou um certo tipo de alerta. Não se vacinaram e impedir as crianças e os adolescentes que façam pode causar enormes problemas para a saúde pública, como o surgimento de doenças graves ou o retorno de agravos de formas epidêmicas, informam as entidades. Na época estava tendo uma grande crise em relação ao sarampo, que é um tipo de doença que a gente já tem no programa vacinal há anos, mas as pessoas estavam deixando de dar essa vacina. E aí depois ele fala, as vacinas são métodos de prevenção e imunização em que doses adequadas de determinado antígeno são introduzidas no organismo humano, produzindo respostas imunológicas específicas. Há vacinas aplicadas em dose única e em doses iniciais e de reforço, dependendo da doença. Considerando as curvas X e Y, que representam as respostas imunológicas de um indivíduo, o contato com dois antígenos diferentes administrados separadamente. E aí depois ele fala, identifique a curva que representa a resposta imunológica do organismo a uma vacina com dose de reforço, com um dos dois antígenos justifique sua resposta. E aí vamos lá, o que eu quero que vocês entendam aqui é um gráfico de concentração de antibiótico ao longo do tempo. E quando que a gente produz antibiótico? A gente produz em resposta, tá, à presença de antígenos. Então aqui é importante que vocês entendam que todo momento que tem uma subida nos anticorpos, significa dizer que eu tive contato com antígeno. Pode ser pegando a doença, pode ser a partir de um antígeno dado em uma vacina. Tá? Importante dizer que tomar a vacina ou ter a doença, em tese o resultado é o mesmo, mas como o nosso corpo reage é diferente. Eu costumo comparar, que nem eu vi já de um vídeo muito maneiro na internet, tá? Do próprio YouTube, chamado de canal TED Ed, tá? Naquela plataforma TED, TED Talk, que conta que a diferença seria muito simples. É você pegar a doença, seria você treinar luta na rua, batendo nas pessoas e tomando porrada. Em comparação, você tomar a vacina seria você treinar com toda a proteção, com um professor gentil, com toda a ideia de segurança. É basicamente isso. Ou seja, você tomar a vacina, você vai criar células de memória, você vai criar anticorpos, mas você não vai lesionar seu corpo. Então, você está se protegendo. Agora, você pegar a doença, você vai apanhar, basicamente. O seu corpo vai sofrer danos. Inclusive, gera uma série de fibroses pelo corpo, dependendo de qual tecido que ele afeta. E isso é irreversível. Você vai sofrer com esse processo. Então, são danos que ficam permanentemente e isso não é uma boa ideia. Agora, sim, em tese, você vai ter o mesmo desenvolvimento de anticorpos e células de memória. Agora, voltando aqui à ideia do gráfico, o que eu posso apontar aqui? Ó? Nesse momento, houve um crescimento. Nesse momento, houve um crescimento. Então aqui eu vou ter basicamente contatos com antígenos. Eu tenho dois contatos aparentemente avaliando as duas curvas. Só que ele quer pra gente alguém que tenha a dose de reforço. E aí se tem dose de reforço, eu estou falando da curva X. E aí vamos lá de novo para o comando. Ele fala identifique. Identifique é só você dizer qual é a curva. Eu vou dizer aqui curva X. Ponto. Respondi a primeira parte da pergunta. Justificando sua resposta. Então vamos lá justificar a nossa resposta. Aqui você relaciona sempre com gráfico. Se a pergunta tem a ver com gráfico, você usa dados do gráfico para responder. Eu vou dizer que nesta curva é percebida, na verdade é percebido, dois contatos com o antígeno. Uma vez que há dois momentos de aumento na produção dos anticorpos. Em tese, gente, quando a gente bate o olho, a gente já sabe a resposta. O difícil dessas respostas, e é aqui que muita gente perde ponto, é você passar o que pra você é óbvio. Mas você sempre tem que lembrar que a banca não sabe que aquilo é óbvio, ela quer ver se você de fato sabe aquele conteúdo, tá? Então é isso que a gente fez. A gente relacionou o que no gráfico nos chamou a atenção para que a gente tivesse essa resposta que seria a curva X. E aí, próximo comando, ele vai falar: nomeie também o tipo celular
responsável pela produção dos anticorpos no organismo humano. Aqui a gente está falando de nomear, ou seja, só dá o nome dela. Eu vou colocar aqui o linfócito B. Alguns diriam, tá? Ah, mas o linfócito B ele se transforma no plasmócito e passa a produzir. Sim, é uma célula aqui, que a gente chama até de tronco, que seria unipotente. Ou seja, ela só forma um tipo. É uma transformação, não é nem formar uma nova célula, a verdade é essa. E sim, o linfócito B não é ele que produz. Ele reconhece a partir da informação do linfócito auxiliar e ele começa a se transformar em plasmócito, onde ele já vai ter a capacidade de produzir especificamente aquele tipo de anticorpo. Mas, em tese, qual é a célula que tem essa informação, que consegue entender e passar a processar? É o linfócito B. Ah, eu queria botar plasmócito. Pode? Claro que pode. Por que eu estou botando o linfócito B aqui e eu prefiro? É o nome mais comum, tá? Então as pessoas geralmente usam o linfócito B e não o plasmócito, porque o plasmócito já é uma especificidade. E a prova da UERJ, ela não é uma prova que vai pedir muita especificidade, tá? Em geral, ela é uma prova mais simples, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Vamos lá de questão 3. O selo de inspeção do Ministério da Agricultura indica que a carne comercializada está livre de contaminações. Essa inspeção garante, por exemplo, que o consumidor não irá adquirir uma parasitose causada por eumintos, morbidade que hoje afeta aproximadamente 350 mil indivíduos em toda a América Latina. Sua forma mais grave chega a atingir o sistema nervoso central, podendo provocar o comprometimento cerebral. Nomeie essa parasitose em um dos hospedeiros intermediários e indique também em que situação a enfermidade costuma assumir a sua forma mais grave. Se a gente está falando aqui de carne contaminada e verminose, só tem uma resposta. É a teníase. Eu não gosto dessa questão, sendo honesto, porque ela fala que na sua forma mais grave pode afetar o cérebro. E isso é verdade, só que a gente vai estar falando aí de um certo tipo, tá, de verminose chamada de cisticercose, que é uma forma desse verme causar os problemas. Só que é só a Taenia solium, que é a Taenia que não é nem que tem como hospedeiro intermediário normalmente o boi, e sim o porco. Então aqui ele está mostrando uma carne vermelha, uma carne de boi. Então eu acho a questão meio complicada. Mas ele pede para a gente nomear, a gente vai nomear. Nome da parasitose, teníase. Só isso. Ponto. Depois ele fala, nomeie um dos hospedeiros intermediários. Então aqui, ó, entendo que essa primeiro nomear foi a parasitose, e agora a gente vai nomear um dos seus hospedeiros intermediários. Você podia botar boi ou porco, mas aqui, como a gente está mostrando uma carne de boi, gente, eu acho que vale a pena você colocar boi. Porque aí fica bem mais direto, que você sabe exatamente o que está falando, tá? E indique também em que situação a enfermidade costuma assumir a sua forma mais grave. E aqui ele fala indique. Então, em tese, ele deveria ter que aceitar a neurocisticercose, que é a forma grave dessa doença. Mas ele não mostra isso aqui pra gente, então que me deixa um pouco o pé atrás, tá? E aí por isso que eu vou deixar um pouco mais descrito, porque esse indique normalmente era para ser direto. Mas talvez, eu penso aqui, ele poderia estar pensando na forma de contaminação quando a gente vai ter essa forma mais grave. E é isso que eu vou escrever aqui. Então, a forma mais grave mais grave é a neurocisticercose. Isso aqui é legal de você colocar, em tese o gabarito não pedia, mas você colocando mostra que você sabe do que você está falando, que ocorre quando há ingestão dos ovos do verme. Então lembrar que a gente tem aqui nesse caso de verminose, tá? 3 fases de vida. Vou passar aqui embaixo só para a gente conseguir usar. Você tem a fase de ovo, você tem a fase de larva, que é o cisticerco, e você tem a fase conhecida como verme adulto. Então, a vida deles é fazer essa transição. Se eu, por acaso, consumo ovo, eu tenho a cisticercose. Por quê? Se eu consumo ovo, o que eu vou ter quando adulto? O cisticerco. Quando adulto, eu digo eu, indivíduo aqui, ser humano. E eu vou ser hospedeiro intermediário nesse caso, tá? Agora, no caso da teníase, não. No caso da teníase, eu como o cisticerco. E aí, com isso, o que eu desenvolvo no meu corpo? O verme adulto. Então, lembre-se que o nome teníase e cisticercose, ele aponta quem você vai ter no seu corpo, e não quem você consome. Então, na teníase, eu vou ter a tênia adulta, por isso teníase. E na cisticercose, eu vou ter o cisticerco, a larva. E aí, por isso, esse nome, tá bom? Mas vamos voltar para a questão, que ainda tem mais um comando aqui embaixo. E aí ele fala, em seguida, escreva ainda uma medida profilática. Escreva é um comando meio vago, tá? Porque às vezes é bom você deixar mais descrito, não é tão direto. Escreva uma medida profilática que pode ser adotada na ausência do selo de inspeção. Então o selo de inspeção ajuda, né? Por quê? Você vai conseguir
ter assim uma tranquilidade em consumir aquela carne, sabendo que não vai ter cisticerco. E aí você que gosta de carne mais crua, uma carne mal passada, você vai poder comer essa carne tranquilamente. Agora, qual seria uma alternativa se você não conhece a carne? Eu botaria que seria cozinhar bem a carne. Você poderia, em tese, tá? Imagina que o gabarito é aberto para essa ponta. Você poderia falar não consumo de carne crua, você poderia falar de saneamento básico, então existem outras opções. Mas aquela mais direta seria cozinhar bem a carne, porque o cozimento vai acabar matando o cisticerco e você não vai conseguir desenvolver a doença conhecida como teníase, tá bom? E aí, é isso que a gente tem aí para a questão de número 3, tá bom? Vamos avançar. Então, vamos lá. Vamos lá, questão 4. Um indivíduo com anemia falciforme, uma anomalia autossômica recessiva, recebeu um transplante de células-tronco hematopoéticas ainda na infância. O transplante foi bem sucedido e os sintomas da doença não se manifestam mais. Com base nesse contexto, indique se há a possibilidade desse indivíduo transmitir o alelo responsável pela manifestação da anemia falciforme a seus descendentes. Justifique sua resposta. Então vamos lá. Ele está falando primeiro, indique. Então a gente vai ter que deixar bem claro se há ou não essa possibilidade. E depois ele pede para a gente justificar por que eu posso dizer isso. Então, uma resposta curta, seguida de uma justificativa que vai ter que ser um pouco mais longa. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, como é que funciona a anemia falciforme? Eu tenho dois alelos, o alelo azão, o alelo, na verdade, azão, que vai levar à formação de hemácias normais. Normais, lembra, gente? Normais é a norma, é o comum, é aquela hemácia discoide, bonitinha. E aí a gente tem o Szão, que vai ser um indivíduo com anemia grave. Esse indivíduo, ele vai acabar tendo apenas hemácias com formato de foice, tá? E aí esse tipo de formato é perigoso porque, olha o formato dele, é um gancho, então ele tende a enganchar muitas vezes nos vasos sanguíneos e pode provocar o entupimento desses vasos, tá? E agora, tem pessoas que são azão, Szão. E aí essas pessoas, elas têm basicamente como resultado uma anemia branda, ou seja, ela vai ter sim a doença, mas vai ser leve. Por que isso? Porque ela vai tanto produzir hemácias discoides, quanto ela vai produzir hemácias na forma de foice. Ela produz os dois. Então é uma codominância que a gente aprende lá na genética. E isso faz com que a gente tenha como resultado um tipo de indivíduo que pode viver tranquilamente, mas pode ter um caso ou outro aí de trombose associado a essa formação diferenciada das hemácias. Curioso é que isso não tem a ver com a hemácia, e sim tem a ver com a hemoglobina. Então a hemoglobina ela tem uma mudança e isso faz com que a hemácia fique com esse formato, tá bom? Agora vamos lá. Indique se há a possibilidade de transmissão desse alelo. A pessoa que tem a doença, ela tinha uma doença aí autossômica recessiva, no caso está falando que a pessoa seria Szão, e ela tem esse tipo de hemácia. E aí eu fiz um transplante, eu coloquei as hemácias de uma pessoa, na verdade não as hemácias, mas sim o tecido hematopoético, o tecido da medula óssea vermelha, nessa pessoa Szão. E tudo bem, essa pessoa vai estar salva, mas eu mexi nas células germinativas desse indivíduo? Não. Eu mexi apenas em células somáticas. Então o filho desse indivíduo vai continuar recebendo o alelo Szão do pai, porque isso não foi modificado nas células que de fato passarão para a descendência. Tá? Então você vai dizer, indique se há a possibilidade desse indivíduo transmitir o alelo responsável. Você vai dizer que sim, há a possibilidade. Não só há a possibilidade, que a verdade é essa. Se ele fosse um anêmico Szão, ele vai passar, tá bom? Mas como ele usou o termo possibilidade, eu vou falar assim. E aí, justificando sua resposta, você vai dizer que o transplante alterou apenas as células do tecido hematopoético. Que é um tecido, tá? Que vai ser feito de células somáticas. Seria legal você botar esse detalhe para mostrar que você sabe que uma célula somática não é passada à descendência. Então, se por exemplo alguém gera uma mutação na célula da pele, isso não vai ser passado para o filho, tá bom? Então, o transplante alterou apenas células do tecido hematopoético, não alterando células germinativas. Lembrando que o que as células germinativas fazem? Vão gerar os gametas, que geram gametas
para a reprodução. E aí você ganhava o ponto completinho. Lembrando, justificativa tem que ser uma resposta um pouquinho mais longa, um pouquinho mais elaborada, tá? E em seguida, apresente o motivo pelo qual os indivíduos com essa doença são mais propensos a acidentes vasculares associados à trombose. Ele fala de apresente, gente. Aqui você tem que ser um pouquinho mais, tá, detalhado. Não é bem um explique, então você não vai precisar pegar todos os minutos, mas você precisa justificar, fazer essa relação entre os dois. Porque ele fala apresente o motivo. Então tem que falar de motivação do porquê que eles são mais propensos a acidente vascular. Não é falar que eles são mais propensos, porque isso a questão já te deu. É a razão, tá? E eu vou focar muito na forma da célula, como eu coloquei aqui embaixo. Então, pessoas com essa anomalia produzem hemácias com formato de foice. E é legal você falar do formato, porque não é descrito ali na questão, tá? Que aumenta a chance de... Deixa eu pegar o melhor verbo, talvez. Porque a gente fala aqui de contato, mas contato por contato, a discórdia também tem contato, tá? Eu talvez diria, tá, de prisão, mas aí prisão parece que ele prende para sempre. Eu diria... Até talvez o melhor verbo seria agarrar, porque é assim que vai acontecer, tá? Mas aí eu vou falar mais da formação de coágulos, porque esse termo agarrar não é um termo muito biológico. Então aumenta a chance da formação de coágulos. Talvez a gente pode falar de ficar preso. Então da formação de coágulos, pois podem se prender na parede dos vasos. Aí fica bom, perdão, né? A gente tem que ir pensando ao longo da questão. E aí, gente, isso aqui me lembrou uma coisa que eu tenho falado muito com os meus alunos em sala, como é importante você praticar essas respostas. E no dia, se você tiver incerto, você tem tempo na prova da UERJ normalmente. Você pode escrever aqui do lado de fora, tá? Então aqui nada vai ser avaliado, o cara vai cagar para o que eu desenhei aqui. E você depois escreve dentro do quadradinho a resposta já bonitinha, tá bom? Por quê? Antigamente podia-se usar lápis, hoje não pode mais. Então você não pode ficar rasurando a resposta toda, senão você corre o risco aí de uma leitura um pouco mais porca. E cuidado com a letra, tá, gente? É importante que a letra seja legível para facilitar a vida do corretor. Agora vamos lá seguir para a nossa resposta, tá? Então, o importante aqui era relacionar formato de foice com a maior chance dele acabar se prendendo à parede dos vasos. Questão 5, uma questão longa de gráfico, que falava que os gráficos a seguir apresentam diferença entre 5 tipos de alimento, quanto à quantidade de calorias que produzem e a área de sua produção. Foram consideradas quantidades iguais de cada alimento em comparação. E aí a gente tem esses gráficos. Com base no gráfico, identifica o alimento que apresenta a maior relação entre o alto valor energético e o baixo impacto ambiental. Então a primeira questão é muito entregue, né? Ela só quer que você relacione os dois aqui em questão de valor nutricional, valor calórico e área utilizada. Se você reparar, qual seria aquele que tem o maior percentual calórico por alimento? Seria o ovo. E se você pegar aqui, qual seria aquele que vai ter a menor área de produção para gerar? O leite e o ovo são os mais baixinhos, muito próximos entre si. Quando eu olho o leite aqui, o que eu observo? Que ele vai ser um dos que tem o menor percentual calórico gerado para o alimento. Então, o leite seria a nossa resposta? Não. Agora, o ovo ele é o maior percentual calórico e ele tem uma pequeníssima área utilizada para produção. Então a resposta aqui, quando ele fala identifique, só pode ser o ovo. Ponto. Depois ele fala identifique também o alimento cuja produção gera mais impactos ambientais. E aí a gente volta para o gráfico. Qual é aquele que vai produzir mais impactos ambientais? A gente só vai focar aqui na área utilizada para a produção do alimento. A gente já tem a nossa resposta. É o boi, que é de longe, tá? Aquele que vai apresentar maior área. Mas aí bota aí quase 10 vezes mais do que o segundo, que é o porco. Então é realmente o maior impacto. Então você vai lá e coloca aqui boi. Até aqui você já tinha ganhado aí um pontinho. Agora, para terminar, a gente precisa exemplificar 2 desses impactos ambientais que a cultura aí de bovinos pode acabar levando. E aí eu vou muito no óbvio, tá, gente? Eu sempre penso em poluição atmosférica e intensificação do efeito estufa. Aqui não são duas, tá, gente? Isso aqui é a mesma coisa. Eu tô só descrevendo como, tá?
pela liberação de metano. Primeira. Agora, pensa comigo, a gente focou muito na atmosfera nesse exato momento. E eu quero focar em outra. Agora, a gente tem que lembrar que o boi também pode gerar um impacto grande a partir do solo. Então, ele vai acabar ocupando um grande espaço e por isso a gente pode falar de desmatamento. Você poderia falar de compactação do solo. Você pode falar, tá, de crise hídrica, ou seja, falta de água, uma vez que há um gasto excessivo de água para aí a criação de bovinos. Então existem muitas possibilidades. Eu classifico essa questão como bem fácil, talvez a mais fácil da prova, porque as duas primeiras era só você interpretar o gráfico e a segunda pede algo que é muito óbvio pra gente, principalmente para quem também está estudando aí pro Enem, lembrando que poluição é o conteúdo que mais cai na prova do Enem, tá? Então eu vou passar já aqui dessa daqui. Vamos lá de questão 6. Essa sim, difícil, pegou muita gente de surpresa, não se cobrava hibridização há bastante tempo. Moléculas de DNA de fita simples do gene da insulina humana foram hibridizadas com segmentos de DNA de fita simples, complementares à sequência do gene da insulina humana, obtidos por 4 espécies diferentes de mamíferos, W, X, Y e Z. Para determinar a temperatura de naturação das moléculas de DNA híbridas produzidas, elas foram aquecidas até o rompimento das suas pontes de hidrogênio. E observe os resultados na tabela. Identifica a espécie mais próxima evolutivamente da espécie humana, justificando sua resposta. Primeiro ponto, gente, se você tem uma tabela aqui que tem 4 opções, uma tem a menor temperatura, uma tem a maior temperatura e tem 2 ali no meio, quais são as minhas possibilidades de gabarito? A de maior ou de menor. E aí você teria que interpretar o porquê de cada uma. Para a gente interpretar o porquê de cada uma, vamos fazer aí essa relação. Vamos imaginar que aqui eu tenho o gene humano. E ele é um gene que vai ser, isso aqui é hipotético, tá? ATCG-A. E aí eu vou fazer ele 2 vezes. ATCG-A. E eu vou fazer a conexão com, supostamente, aqui as duas possibilidades. Então, primeiro, W. W, eu vou aqui fazer em cima, na cor vermelha. Eu já estou guiando, tá? Eu quero que vocês entendam. Não é que eu já sabia isso logo de antemão. Eu já estou guiando vocês para a resposta. Ele vai fazer uma possibilidade. Em tese, se eu estou pensando que eu tenho aqui uma temperatura baixa, significa dizer que é fácil separar ou vai ser difícil? Vai ser mais fácil. Agora vamos supor que nesse lado aqui, a molécula híbrida vai ser TAC. Enquanto que a Z, vou fazer aqui de roxo, ela vai ser assim. TAGCC. E aqui vamos entender, deixa eu até dar um zoom, como que vai ser a ligação entre os dois aqui. A cada ligação entre A e T, ou seja, adenina e timina, a gente faz 2 ligações. Como o A pareia com T, a gente vai ter 2 ligações aqui. Lembrando, isso aqui são ligações de hidrogênio, que vão ligar a dupla fita. Não confundir com a fosfodiéster, que vai juntar a fita em si. T pareia com A, então mais uma vez vamos fazer 2 ligações aqui. C vai parear com o T? Não, então a gente não vai ver ligações. G não vai parear com A, então a gente não vai ter ligações. E o A não vai parear com C. Conclusão, não teremos ligações. Qual foi o total de ligações aqui? 4 ligações de hidrogênio. Uma ligação fraca, provavelmente vai ser fácil de sair. E por isso justifica a gente ter uma temperatura tão baixa de naturação. Agora, no meu segundo exemplo, eu botei aqui Z com esse padrão. A e T fazem 2 ligações. Beleza? Ligamos. T com A também vão fazer 2 ligações. C com G, agora sim, vão juntar e vão fazer 3 ligações. G com C, vão fazer de novo 3 ligações. E o último A com C, não há apareamento, então não vai fazer ligações. Se a gente somar aqui, vai dar 6 com mais 4, eu vou dar um total de 10 ligações de hidrogênio. Nesse caso, o que eu quero que vocês vejam? Qual das 2 moléculas formadas aqui vai acabar desnaturando com mais facilidade? Aquela que ligou o humano, a espécie W, porque só foram feitas 4 ligações. Então, rapidinho eu aqueço e já separa. Enquanto que a ligação do humano com a espécie Z fez 10 ligações. Aí com isso vai ser mais difícil separar e eu vou precisar aquecer mais para que eu possa fazer a separação. Então, o que eu vou ter aqui de resposta? Qual é a espécie mais próxima evolutivamente falando? A mais próxima é aquela que vai acabar fazendo mais ligações, porque mostra uma semelhança de fato. Tá? Então aqui eu diria que a identificação até não era tão difícil, mas eu ainda acho que era uma questão difícil. Mas para mim o mais difícil é você saber justificar. Então identifique, vamos botar aqui espécie Z. Agora vamos para o justifique
Aí você vai ter que ser um pouco mais completo. Até porque aqui é difícil você expressar o que quando você resolve, você entende, parece muito mais puxado para o óbvio. Então eu vou colocar o seguinte. A maior temperatura de desnaturação. Então você pega o elemento da tabela. Sempre é importante você começar por isso, mostrar que foi de onde você partiu. E aí você fala o que isso evidenciou para você. Então a maior temperatura de desnaturação evidencia uma maior quantidade de ligações de hidrogênios entre a dupla fita. E aí você tem que explicar por que isso tem a ver com parentesco evolutivo, para você conseguir fechar, tá? Então, calma aí, perdão, hidrogênio entre a dupla fita. Deixa eu puxar para cima. O que mostra uma maior proximidade por haver mais semelhança nos fragmentos de DNA. Ou, a gente pode botar, nos genes, que são os fragmentos de DNA. Tá? Nesse caso, está falando do gene da insulina. Eu diria, primeira parte, bem dificilzinha, tá? E aí depois ele fala, no segundo comando, não tem nada a ver com essa parte de hibridização. Ele fala, em seguida, nomeie o hormônio produzido pelo pâncreas com efeito antagônico da insulina. Então, nomear. Só quero o nome dele. Qual é o hormônio que vai ser antagônico à insulina? Lembrando que a insulina vai diminuir a glicemia porque pega a glicose do sangue, manda para as células. Vai ser o glucagon, que é o hormônio do jejum, que vai tirar glicose de dentro de um determinado órgão e vai mandar para o sangue, elevando a glicemia. E por que eu não falei o órgão ainda? Porque a segunda pergunta é justamente indique o órgão do corpo humano no qual ele age. Qual vai ser o órgão no qual o glucagon age? Cuidado que muita gente aqui que eu ouvi dizer que fez essa prova acabou tocando pâncreas aqui. E pâncreas já estava na resposta, gente, porque ele é produzido pelo pâncreas. Você perguntou em que ele age, onde ele tem receptores. E a resposta única é fígado. Porque a gente está falando especificamente, tá, de um órgão que vai ter receptores de glucagon e que armazena glicogênio, bem como o músculo, mas só o fígado é capaz de liberar essa glicose que antes ele armazenou. Então por isso que aqui só poderia ser fígado, ponto. E aí ganharíamos o ponto completo, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. 7. As plaquetas, componentes do sangue encontrados apenas em mamíferos, aparecem há cerca de 300 milhões de anos em uma espécie de mamífero semelhante ao atual ornitorrinco. Tais estruturas foram fundamentais para a sobrevivência e posterior evolução dos mamíferos eutérios, caracterizados pela presença de uma placenta com tecidos muito invasivos. Para esses animais, as plaquetas possibilitaram o aumento da sobrevivência tanto de fêmeas quanto dos filhotes após o parto. Muito interessante que mostra pra gente como a evolução funciona, né? Então a característica surge por acaso e ela acaba sendo vantajosa no futuro, nem talvez para esse indivíduo. Eu costumo fazer essa relação também com a questão do celoma, né? Então aparece o pseudoceloma, que é um espaço, mas não tem órgãos para preencher. E para o nematóide não tem tanta vantagem assim. Mas para os celomados, que é molusco em diante, a gente vai ver uma vantagem enorme no abrigar os órgãos para esses indivíduos. Explique por quê. Explique, questão longa. A presença de plaquetas aumentou a sobrevivência após o parto nos mamíferos eutérios. Aí você teria que falar essa relação de placenta e de parto. E lembrar que durante o parto há uma perda de sangue, uma hemorragia, que será o quê? Estancada pela presença das plaquetas, tá? Então você vai dizer o seguinte: nos eutérios, o desenvolvimento ocorre dentro da fêmea. Então você primeiro pontua o que são os eutérios, que é quem é placentado. No parto, há um sangramento que deixa de levar a uma hemorragia, ou seja, não rola hemorragia, a pessoa não morre ali, porque as plaquetas irão coagular o sangue, estancando o sangramento.
E aí, com isso, a gente vê por que foi muito importante a presença da plaqueta, coisa que nos outros não era tão importante assim, mas óbvio que é válido, né? Porque você não quer ficar perdendo sangue para sempre. Agora, vamos lá. Segunda questão, segundo explique. Explique também por que as estruturas nos primeiros mamíferos não produziam a mesma vantagem conferida aos mamíferos eutérios. Quem eram os primeiros mamíferos? Eram os prototérias ou o que a gente chamava de monotremata. Ele até citou aqui o ornitorrinco. Qual era a diferença desses primeiros mamíferos para os eutérios? O desenvolvimento não era dentro da fêmea, eles eram ovíparos, tá? Então, era isso que ele queria que você falasse, que eles botavam ovos e por isso não tinha essa vantagem, tá? Então, vou colocar aqui embaixo que os prototérias, primeiros mamíferos, tá? E botar primeiros com número não, fica feio isso, tá, gente? Primeiros mamíferos são ovíparos e, por isso, não possuem um parto e não contém, não confere não, talvez não tem essa vantagem, que eu vou usar o termo que ele usou, né, que ele falou de vantagem. Beleza? Essa explicação é mais curta porque, basicamente, podia ser um indique. Ele queria que você falasse de alguma forma que ele era ovíparo. Eu diria que a palavra-chave é você falar que ele é ovíparo ou que bota ovo de alguma forma, para você mostrar claramente que não há parto e por isso você não vai ter nenhum tipo de vantagem em relação a isso, tá bom? Questão aí bem interessante, tá? E é um tipo de questão que está ficando muito comum na UERJ, se a gente analisar os últimos 6, 7 provas assim, que é cair questões de sistemática, né? Então, evolução associada à taxonomia, e relacionando a fisiologia de humano, muitas vezes com o de animais, ou só até o de animais. O que a gente chama de fisiologia comparada. Tá bom? Então tem que ficar ligado nisso. Questão 8, questão muito maneira de genética, faz tempo que não cai uma assim, né? No sentido que nos últimos 2 anos não teve nenhuma questão de cálculo assim mais aprofundado, mas a UERJ já tinha essa prática, tá? E é importante que vocês pratiquem pensando aí lá na provinha em dezembro. Uma espécie de borboleta apresenta as asas coloridas quando o gene asão é funcional, ou as asas brancas quando o animal é homozigoto recessivo. Gente, nesse tipo de questão, quando ele vai envolver mais de um gene, eu sempre gosto de ir anotando, tá? Então, vamos lá. Quando o gene asão é funcional, ele vai ter asas coloridas. E quando ele não está presente, ou seja, quando a pessoa é azinho, a gente vai ter asas brancas. Beleza, segue o texto. O gene Bzão, localizado em outro cromossomo, muito importante ele destacar isso pra gente, tá? Porque isso aqui significa dizer que é segundo a lei de Mendel, não é linkage. Apresenta uma ação epistática, importante lembrar de epistasia, que caiu em 2025, tá? E é quando um gene influencia na atividade do outro. Sobre o gene A, impedindo a pigmentação das asas. Já o alelo Bzinho não impede a expressão do gene A. Então é um tipo de epistasia dominante. Então vamos anotar isso. O gene Bzão impede pigmentação, enquanto que a gente vai ter o Bzinho permitindo a pigmentação. E aí o que eu quero que vocês entendam? Sempre que a gente tem esses casos de epistasia, pode ser uma dupla interação, dupla recessiva, qualquer caso de interação gênica, é legal você pontuar quem são os genótipos possíveis, tá? E aqui vamos pensar o seguinte, a pessoa pode ser asão alguma coisa, Bzão alguma coisa, ela pode ser asão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, ela pode ser azinho, azinho, Bzão alguma coisa, e por fim ela pode ser azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. E aí vamos pensar aqui comigo, a pessoa que tem asão e tem Bzão. Ela teria asas coloridas, mas o alelo Bzão impede a pigmentação. Logo, qual vai ser a cor aqui? Vai ter asas brancas. Quando a gente fala aqui de uma pessoa asão alguma coisa com o Bzinho, ela teria asas coloridas e o Bzinho permite. Então aqui as asas serão coloridas. Quando a gente fala de uma pessoa azinho alguma coisa Bzão, já teria asas brancas, mas o Bzão vai lá e aumenta a chance ainda porque impede a pigmentação. Então, de novo, asas brancas. E por fim, se a gente tiver aqui apenas azinho e Bzinho, asas brancas e permite a pigmentação, de novo, não vai mudar nada, as asas são sempre brancas. Ou seja, qualquer genótipo diferente de asão alguma coisa, ou seja, asão azão ou asão azinho e Bzinho Bzinho, a galinha aqui, né? A galinha? Não, borboleta, vai ter asas brancas, tá bom? E aí vamos lá.
Admita que uma borboleta fêmea de asas brancas. Então vamos desenhar isso. Então eu tenho uma fêmea que tem as asas brancas. Ela vai cruzar com alguém. Essa fêmea, ela cruza com dois machos, 1 e 2, ambos de asa colorida. Fala que o cruzamento com o macho 1 produziu apenas borboletas de asas coloridas. Então vamos lá. Fêmea branca com o macho 1, que é o macho que é colorido, deu 100% de filhos coloridos. E depois, a fêmea branca vai cruzar com o outro macho, o macho 2, que também é colorido. Mas vamos lá voltar na questão para a gente ver o que gerou. Ele gerou 50% de asa colorida, 50% de asa branca. Beleza. Importante que vejam que eu estou anotando isso tudo fora do quadrado. Por que fora do quadrado, gente? Porque isso aqui é poluição. Eu não vou ter isso na resposta. Então, depois eu posso passar o que é mais importante ali para a resposta. Mas eu preciso resolver e eu preciso de espaço para isso. Ele pede para a gente apresentar os genótipos tanto da borboleta fêmea como dos dois machos. Então, vamos concluir aqui qual de fato seriam as nossas possibilidades. Vamos pensar aqui. Eu falei para vocês, qual é o genótipo mais óbvio da gente descobrir? Colorido. Eu sei que todo mundo que é colorido vai ter que ter asão e bezinho, bezinho. Ou seja, eu sei que os machos aqui vão ser asão alguma coisa, bezinho, bezinho. E eu sei que os filhos aqui em questão, eles vão ter que ser asão alguma coisa, bezinho, bezinho. O branco eu não sei. Agora, uma coisa que eu quero que vocês notem, gente, é o seguinte, ó. Os filhos são bezinho, bezinho. E os pais são bezinho, bezinho. E aqui é 100% nesse primeiro. Então, se é 100%, eu posso ter uma certeza. Se todo macho que é bezinho, bezinho tiver filho bezinho, bezinho, eu posso ter certeza absoluta que a fêmea aqui vai ser bezinho, bezinho. Por que isso? E aqui eu posso botar também, porque a fêmea é a mesma fêmea. Ela vai precisar ter 100% de filhos aí coloridos no primeiro caso. Então, ela precisa ter o bezinho, bezinho. E eu vou além. Eu posso assumir também, tá? Que o outro filho aqui, que é branco, também vai ser bezinho, bezinho, por causa da mãe. Beleza. Agora vamos partir para descobrir o colorido e saber basicamente o gene A. Eu vou de novo para o primeiro, porque 100% é a melhor coisa que você quer, porque aí você tem que ter certeza. Então, se eu estou falando aqui de um filho que 100% é colorido, eu não posso ter variação naquele alelo. Então, vou usar o laranjinha agora. Eu preciso que esses filhos aqui, independente do que eles sejam, eles vão ter pelo menos um asão. E para eu ter certeza que eles vão pelo menos ter um asão, o que eu vou ter que ter certeza que nesse macho ele vai precisar ser asão, asão. Para que ele sempre forneça um asão necessário para que esse filho seja colorido. Porque é o único que eu tenho certeza. Até porque, vamos pensar o seguinte, se a fêmea aqui fosse, de fato, aquela que mandou o asão, ela teria que ter um asão. E aí, vou fazer e vou apagar. Se ela tivesse um asão aqui, ela seria de fato branca? Não, ó, porque asão alguma coisa bezinho, bezinho, na verdade é colorido. E não é isso que a gente tem. Então, eu vou assumir que é o macho que tem. Agora, o que a fêmea vai ter que ter? Agora vamos analisar esse caso. A fêmea, ela tem bezinho, bezinho, só que ela é branca. Olhando aqui para cima, tá? Quem é que tem bezinho, bezinho e é branco, obrigatoriamente? É apenas quem é aqui o azinho, azinho, bezinho, bezinho. Logo, qual é o genótipo da fêmea? Já posso ter certeza. É azinho, azinho. Com isso, olha os filhotes aqui. Como é que são esses filhotes coloridos aqui? Eles são asão, azinho, bezinho, bezinho. E aqui, no caso do cruzamento 2, eu sei que o colorido vai ser... asão, azinho. E eu sei que este aqui, se ele é branco, ele vai receber o que do pai? Ele precisa receber um azinho. E ele vai receber o azinho da mãe também. Então, ele vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Por isso é branco, fazendo desse macho aqui um asão, azinho. Repara que é só você ir voltando. Você olha para os filhos e você vê as possibilidades. E aí, com isso, a gente já chegou ao genótipo de todo mundo aqui. Então, primeiro, ele fala pra gente, apresente os genótipos da borboleta fêmea e dos dois machos. Então, eu botaria assim, fêmea, 2 pontos. Vamos lá, só para vocês conferirem. Fêmea, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Depois, os dois machos. Você identifica pelo número. O macho 1, só para vocês voltarem lá ver.
É o macho que teve 100% de filhos coloridos. Então ele tem que ser azão, azão, bezinho, bezinho. E aí com isso os filhos sempre vão ter azão e azinho e bezinho, bezinho, sendo coloridos. E o macho 2? Esse é o que tinha 50% de filhos coloridos e brancos. Por isso ele tinha tanto azão quanto azinho, podendo ter os dois tipos de filhos, mas com certeza tinha bezinho, bezinho. Pronto, cheguei à primeira parte da resposta. Depois, suponha que o cruzamento entre um casal de borboletas heterozigoto para os dois genes tenha gerado um total de 112 descendentes. Determine o número de descendentes que possuem asas coloridas. Determine, gente. Ele está falando aí de uma resposta só numeral. Eu preciso saber o número de descendentes, num total de 112. Então vamos lá. Eu tive um cruzamento de duplo heterozigoto. Isso aqui é muito importante, tá? Porque eles são heterozigotos para os dois. E aí, para facilitar a nossa vida, é importante que a gente lembre. Eu estou cruzando, então, azão, azinho, bezão, bezinho, com outro azão, azinho, bezão, bezinho. Eu não preciso fazer tabela nesses casos. Tá? Para quem não sabe, quando eu faço esse cruzamento, a resposta sempre vai ser em torno do 9, 3, 3, 1. 9 que são dominantes para os dois casos. 3 que são dominantes para um, recessivo para outro. O outro 3, recessivo para um, dominante para o outro. E o 1, recessivo para ambos. E aí, a gente já tem essa resposta aqui. Ó. É só pegar exatamente o que a gente está observando aqui. Então, esse 9 é justamente essa galera aqui. Ó. Teria asa branca. Oh, esse ficou horrível. Deixa eu botar em verde. Branca. Agora, vamos lá. O roxinho aqui. Então, o 3, o segundo, é quem vai ter asa colorida. Depois, o próximo 3 é quem vai ter asa branca também, por ser azinho, azinho, bezão, alguma coisa. Então, a gente volta aqui e a gente acha, de novo, a cor branca. Faltou marcar aqui, só para manter o padrão, né? E por fim, o 1 no final ali é justamente quem tem asa branca. De novo, só que com azinho, azinho, bezinho, bezinho. É essa galera aqui, que de novo vai ter asa branca. E aí, vamos lá, ele vai ter que pedir pra gente o quê? Ele pediu indivíduos que tenham aí o cruzamento dos dois genes e eles querem asas coloridas. Quem é que tem asa colorida aqui? Vai ser o indivíduo que é o 3, esse que está em roxo. Só que é sempre 3 pelo total. 9 com 3, 12, com mais 3, 15, com mais 1, 16. Então, 3 em 16. Mas ele falou pra gente que o total de indivíduos é 112. Então, é 3 sobre 16 de 112. E aí, com isso, a gente vai ter que fazer uma matemáticazinha aqui. Se vocês, assim, souberem de UERJ, Biologia, eles basicamente fazem contas mais fáceis, tá? 112 16 é múltiplo, vai ser 7. E aí, com isso, 3 vezes 7 vai dar 21. E aí, com isso, eu responderia aqui. Eu fiz com qual? Fiz em roxo. Então, eu diria aqui 21 indivíduos de asa colorida. Pronto, tá? Se você quiser se sentir mal, você pode passar isso que está aqui embaixo para cima, tá? Mas olha o espaço que eu gastei para conseguir gerar essa resposta. Ele sabe que eu fiz um desenvolvimento, não vai caber nessas linhas, tá? Então, por isso que eu padronizei dessa forma. Eu boto aqui o que é a resposta no nosso quadrado principal e embaixo eu boto o desenvolvimento para ficar organizado, tá bom? Vamos lá para a questão de número 9. Questão de KM, questão que caiu também no ano de 2019, tá? A prova de 2019 que rolou no ano de 2018. A afinidade da enzima pelo seu substrato é determinada por uma constante chamada de Km. O valor de Km corresponde à concentração molar de substrato necessário para que a enzima atinja metade da sua velocidade máxima de reação. Olha que legal que ele fez. Ele te deu, de fato, a definição de Km, que é uma definição difícil. E aí vamos lembrar como é que funciona essa questão de Km. Vamos pegar aqui um gráficozinho. Então é um gráfico, se ele está falando de velocidade de reação, então um gráfico de velocidade ao longo da concentração de substrato. E você já tinha que lembrar como é que funciona essa curva. A curva funciona assim, ela vai subindo, subindo, subindo e depois ela estabiliza. Estabiliza por quê? Todos os substratos estão ocupados com as enzimas. Agora, ele fala pra gente que o valor do Km, olha aqui, o valor de Km corresponde à concentração molar de substrato quando a velocidade máxima atingiu a metade. Então, você ia lá e chegava a esse valor. Vmax está aqui.
E aí, vamos assumir que aqui é Vmax sobre 2. Então, aqui é a concentração, aqui eu descobri o meu Km. Pensa comigo, se essa curva tivesse um pouquinho mais afunilada, assim, qual seria o novo Km? Seria para cá, menor. E se tivesse uma curva um pouquinho mais, deixa eu usar outra cor, o roxo, para lá e chegasse no mesmo valor. Aonde que estaria o meu Km? Estaria para cá. Se vocês olharem, o Km não está mudando ali na primeira faixa, no eixo aí vertical, porque eu estou botando a mesma Vmax. Logo, a Vmax sobre 2 é a mesma. Mas eu só quero usar isso para mostrar para vocês o seguinte. Qual dessas três curvas tem a maior afinidade enzima-substrato? Vai ser a curva azul. Por que ela tem a maior afinidade aqui? Porque ela cresce mais rápido, ela sobe mais rápido, mostrando que a velocidade acontece mais rápido do que das demais. E quem é que tem a menor afinidade de todas? Vai ser a curva roxa. Porque ela demora mais a subir, mostrando que essa enzima não está sendo muito eficiente. Tá? Agora, vamos entender uma coisa. Deixa eu até trocar o vermelho, né, que ficou confuso. É a curva verde. Agora, muito importante que vocês entendam, tá, que essa relação do Km ela sempre vai ser um grande valor para a gente demonstrar a afinidade da enzima. Quanto menor o Km, maior a afinidade. Essa é a definição que ele queria que você chegasse por conta do gráfico, baseado na informação que ele te deu. E aí ele deu 3 substratos com Kms diferentes. Ele pergunta, identifique o substrato pelo qual a enzima apresenta maior afinidade. E deixa eu até usar outra cor, porque senão vai ficar confuso para vocês. Maior afinidade significa o menor Km. E quem é que tem o menor Km de todos? Tá? Você não precisa focar no número aqui da frente, você vai focar aqui no 10. Porque menos 2, menos 3, menos 4, o menor Km vai ser justamente a número 1. Logo, qual é a resposta aqui? Novamente, ele pede identifique. Então você só indica, tá? Substrato 1. Ponto. Depois, justifique sua resposta. Aí sim, você vai justificar a resposta. Você justifica mostrando que você sabe que o Km tem relação com a afinidade. Então você vai dizer, quanto menor o Km, lembra que eu falei para vocês, você começa sempre dando o dado que? O dado que tem na tabela, o dado do gráfico, o dado que ele te informou. Maior é a afinidade, aí óbvio que você falaria isso de qualquer jeito, tá? Porque aí que está dando o dado que você já está apontando, né? Teria que ser 1. Pois, aí sim, a concentração necessária para atingir a Vmax sobre 2, ou seja, atingir a velocidade máxima pela metade. Opa, faltou pela metade. É a menor. Ponto. Tá? É isso que ele queria que você relacionasse. Ele queria que você entendesse o que era o Km, mostrasse que você de fato entendeu isso. Aí depois ele fala, suponha que o Km dessa enzima seja novamente determinado por um dos substratos na presença do inibidor competitivo. E aí eu quero que vocês entendam qual gráfico ali a partir do verde vai indicar um inibidor competitivo pra gente. Vai ser a curva roxa. E esse aqui, ó. O inibidor competitivo, ele compete pelo substrato, compete com o substrato pela enzima. Ou seja, ele reduz aí essa curva em afinidade, porque ele vai acabar demorando a chegar, mas eventualmente, quando tem muito mais substrato do que inibidor, chega-se à velocidade máxima. E aí é importante que a gente entenda, mexe no Km quando a gente bota um inibidor competitivo? Mexe, obrigatoriamente. Tá? Porque chega na Vmax atual, mas vai demorar mais para chegar lá, mostrando que vai haver uma redução de afinidade. Considerando esse contexto, indique se haverá modificação no Km, justificando sua resposta. Você vai ter que indicar, tá? Então primeiro, vamos lá, fazer essa indicação. Então deixa eu usar uma cor diferente, vermelho. Você vai dizer que sim, modifica-se o Km. E depois você vai justificar essa resposta. E aí como é que você vai justificar? O Km, vou botar a palavra a constante, irá aumentar. E aí você explica o que é o inibidor competitivo. Pois o inibidor
competitivo, compete, eu sei que fica repetitivo, mas aí é importante você usar a palavra correta, tá? Pelo sítio ativo da enzima com o substrato. E aí você descreve aquele gráfico ali que eu desenhei em roxo, tá? Com isso, a concentração necessária, concentração no caso de substrato, tá? Necessária para atingir a metade da velocidade máxima irá aumentar. É isso. Ele quer que você descreva aquela curva, tá? Seria muito bom se pudesse desenhar. E a FUVEST que a gente faz isso, né? Ela te dá um gráfico para você plotar o gráfico. Seria bem mais bonito e aí você poderia provar de fato que o KM necessariamente aumenta, tá? Mas aqui, como a UERJ não faz isso, você tem que descrever textualmente. Ficou a resposta um pouco mais longa? Ficou. Mas o importante é que não passou aqui do espaço que a gente teria, tá bom? Bom, essa era a questão número 9, tá? Na minha visão, a questão difícil da prova. Envolve conteúdo muito aprofundado, né? Que é o conteúdo de KM. E aí a 10 não era tão difícil assim. Ela fala: duas plantas que pertencem à mesma espécie e se encontram no mesmo estágio de desenvolvimento foram mantidas durante 30 dias em duas câmaras de vidro igual, hermeticamente fechadas. Ao longo desse período, uma das plantas foi constantemente iluminada, enquanto a outra foi submetida a ciclos contínuos de 12 horas de iluminação e 12 horas de escuro. Então, basicamente, ele está mantendo ali fechado, não entra, não sai nada, e ele quer ver quem é que vai acabar tendo uma maior ou menor concentração de CO2. Por quê? Ele fala que a variação de CO2 nas duas câmaras foi medida diariamente, e aqui a gente observa o gráfico. Repara uma coisa, o que tem de diferença? O que a curva B ela vai ter de destaque? Ela consome o CO2 mais rápido. Por que eu sei isso? Tá? Eu sei isso porque a curva está caindo mais rápido, enquanto que a A vai ser mais lenta. Identifique a curva correspondente à planta que foi mantida sob iluminação constante, justificando sua resposta com base no gráfico. Gente, tranquilo. Quem é que vai ter aí uma maior taxa fotossintética? Porque se a gente está falando de maior iluminação, vai ter uma maior taxa de fotossíntese. É a curva B. Então, primeira parte, vamos lá identificar qual é a curva. Eu botaria curva B. Ponto. Agora vamos lá. Justifique sua resposta com base no gráfico. Então você tem que falar do gráfico. Você vai apontar aqui. O gráfico mostrou em B uma queda mais acelerada de CO2, vírgula, indicando que houve um consumo maior do gás esse gás aqui em letra maiúscula ficou horrível, né? Do gás. Sendo assim, houve mais fotossíntese, ou houve uma taxa fotossintética maior. E aí você tem que relacionar com fotossíntese, né? Porque o CO2 é lá usado. Indicando a presença de mais luz. Beleza. Vamos para a segunda parte. Nomeie ainda o carboidrato produzido ao final da fotossíntese a partir do CO2 consumido. Aqui tem uma possibilidade, tá? Na maioria das plantas, a gente já tem a sacarose sendo produzida logo em sequência, tá? Mas aqui imagino que todo mundo acabaria caminhando, tá? Para o mais óbvio que seria a glicose. Eu não me recordo exatamente do gabarito, mas salvo engano eles também aceitaram a sacarose, tá? Então depende muito do como os professores e professoras de vocês falaram em sala. Então geralmente a gente tem a formação de um análogo à glicose e essa glicose é juntada com uma frutose e forma-se a sacarose, tá bom?
E é porque a glicose, a frutose e a galactose são pequenas modificações num tipo de carboidrato que tem 6 carbonos, tá? E aí acaba que muitas vezes a planta prefere armazenar na forma de sacarose porque eu já tenho 2 monossacarídeos. Bom, mas ambas aqui seriam aceitas tranquilamente. Eu prefiro botar a glicose porque do ponto de vista aí de ensino a gente acaba tentando padronizar para não ficar algo muito assim difícil de vocês entenderem muitas vezes. Bom, aqui acaba a prova, tá? Uma prova aí que eu diria mais tranquila, sim, questão de ser mais direta. Mas teve sim algumas questõezinhas bem desafiadoras e espero que vocês tenham aproveitado essa correção, tá bom? Eu fico aqui, até uma próxima, um grande abraço e valeu!